E se o problema da sua fé não estiver naquilo que você rejeitou, mas naquilo que você nunca teve coragem de questionar? Você já sentiu que, por mais que queira obedecer a Deus de verdade, parece que algo está travando a sua vida espiritual? Você não rejeita a palavra. Você não está brincando com a fé. Pelo contrário, você quer acertar, quer agradar a Deus. Mas alguma coisa parece fora do lugar. É como se tivesse uma barreira invisível entre você e a obediência plena. Como se o evangelho que você recebeu te levasse até um certo ponto, mas não além desse ponto. E se essa barreira foi exatamente aquilo que ninguém está questionando? E se, sem perceber, a sua fé estiver sendo moldada não pela palavra viva do Criador, mas por tradições religiosas que tomaram o lugar do verdadeiro Mestre? Se o que você aprendeu sobre Cristo não te ensinou a obedecer como Ele obedeceu, a andar como Ele andou, a amar como Ele amou, será que te ensinaram o verdadeiro Evangelho? E se a raiz da sua estagnação espiritual não for fraqueza sua, mas uma estrutura de fé construída sobre outra autoridade, um outro trono? Está na hora de fazer perguntas que ninguém quer responder. Chegou a hora de encarar com coragem a fé que recebemos dos nossos líderes religiosos e perguntar de verdade: será que ela veio mesmo do nosso Senhor, único e Salvador? Um só mestre, um só trono. Quando homens disputam o lugar de Cristo. Já reparou como parece quase impossível questionar o ensino de um líder religioso, mesmo quando o que você lê nas Escrituras não bate com o que ele fala? Se Cristo é o único mestre de todos na fé, por que existem tantas pessoas agindo como se fossem donas da verdade? Decidindo quem pode pregar, batizar, ensinar ou até mesmo fazer parte do povo de Deus, e até dizendo quem está salvo ou condenado. No fundo, o que eles defendem não é a honra do Messias, é o próprio trono. Porque quando a Bíblia está aberta diante deles, o que está sendo ameaçado não é a verdade, é o domínio que construíram para si mesmos. Não se trata de zelo pelo Evangelho, mas da manutenção de estruturas que colocam homens no centro, mesmo quando isso significa tirar o Messias do lugar que só pertence a ele. E é por isso que o confronto com a palavra de Deus não é bem-vindo. A palavra devolve o trono a quem ele pertence e expõe quem se sentou nele indevidamente. O mandamento que nenhum homem pode alterar. Muito antes de Belém, muito antes de uma manjedoura, Deus já havia confiado uma promessa a Israel. Por meio de Moisés, Deus anunciou: eu levantarei um profeta como você, e o meu povo terá que ouvi-lo e obedecê-lo. Era como um farol aceso séculos antes, preparando cada geração para que, quando o Messias viesse, ninguém pudesse dizer que não o reconheceu. Deuteronômio 18, 17 a 19. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram.
Farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Pedro confirmou após a ressurreição de Cristo. Atos 3, 14 a 23. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E o próprio Messias também confirma. João 14, 23 a 25. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês. O Criador confirma mais uma vez, para que não haja nenhuma dúvida. Mateus 17, 1 a 5. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Naquele momento, no Monte da Transfiguração, Deus não estava apenas revelando a glória do Messias. Ele estava deixando um mandamento direto que foi ensinado por Moisés e válido para todos os tempos, ou seja, eternamente. Ouçam a voz do meu filho. Mas o que aconteceu com esse mandamento? Como tantos outros, ele foi silenciosamente substituído, não por ordem divina, mas por decisão de homens. No judaísmo, no catolicismo, no cristianismo, líderes religiosos assumiram o direito de alterar o que Deus estabeleceu como eterno. No caso dos fariseus, essa mudança não foi apenas uma desobediência, foi uma tentativa velada de tomar o lugar do próprio Criador. Disfarçados de defensores da fé, estavam na verdade disputando o trono que só pertence ao Senhor dos Senhores, o trono do ensino, da autoridade, da verdade revelada. A palavra que derruba usurpadores. Nem sempre é o mundo que resiste à verdade de Deus. Às vezes,
A maior barreira está entre aqueles que se dizem seus representantes, mas ocupam um lugar que pertence somente ao Eterno. Foi diante desse tipo de trono usurpado que Cristo falou. João 8, 42 a 47. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Os fariseus e escribas não reconheceram o Messias porque estavam sentados num lugar que nunca foi deles. O trono da autoridade espiritual que pertence somente ao Eterno. Eles se colocaram como intérpretes e juízes da palavra de Deus, mas já fazia muito tempo que deixaram de obedecê-la. Nenhum deles vivia em conformidade com as leis que Deus entregou por meio de Moisés. E quando Cristo expôs essa realidade diante do povo, eles não suportaram ouvir. Porque a verdade que o Messias declarava não só revelava a fraude, mas colocava em risco o poder ilegítimo que eles seguravam com unhas e dentes. João 7, 19. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? Naquele tempo, o Messias denunciou a farsa dos fariseus, que se diziam guardiões da lei, mas não a praticavam. Essa mesma mentira, a de que os fariseus obedeciam demais, ainda é contada até hoje nas igrejas. Mas, assim como os fariseus, muitos líderes religiosos usam sua autoridade para isentar o povo de obedecer à vontade de Deus, enquanto exigem obediência cega às tradições institucionais criadas por homens. Foi contra esse tipo de hipocrisia que Cristo falou com clareza. Mateus 23, 1 a 3. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. O próprio Messias denuncia com clareza o espírito por trás dessa usurpação do trono de Deus. Ele revela que os líderes religiosos do seu tempo, os escribas e fariseus, se assentaram na cadeira de Moisés, mas não para servir, nem para ensinar, e sim para dominar através das suas leis tradicionais criadas por homens. Eles acusaram Cristo, mas eram eles que estavam sendo expostos. Porque quando o Messias fala, ele não apenas ensina, ele confronta falsas doutrinas ensinadas em nome de Deus. E quem construiu tronos sobre a palavra teme ser derrubado por ela. A verdade de Cristo liberta, mas para quem ama o controle, essa liberdade é uma ameaça. Porque onde a verdade da palavra de Deus reina, todo trono falso desaba, e ninguém que governa em nome de si próprio quer ouvir. Negue-se a si mesmo. Mas não foi exatamente isso que o verdadeiro rei nos ordenou? Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim,
Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo foi rejeitado porque sua verdade liberta. E liberdade assusta quem governa pela manipulação. Aceitá-lo exigiria descer do trono que usurparam em nome de Deus. Não foi porque não o reconheciam como Messias, mas porque sabiam que, para recebê-lo, teriam que descer do trono e deixar que o Messias reinasse. Quando a religião fecha as portas do reino. Só existe um que ensina com verdadeira autoridade, e nós, você e eu, somos apenas irmãos resgatados pela fé no Messias e pela graça do Deus Altíssimo, para vivermos debaixo do seu senhorio e de mais ninguém. Mateus 23, 4-12. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, fazem seus filactérios bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Amam os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas, as saudações nas praças e que as pessoas os chamem Rabi. Contudo, vocês não devem ser chamados Rabi, porque um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados guia, porque vocês têm um só guia, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Não poderia ter ficado mais claro. Um só é o mestre de vocês. Um só é o Pai. Um só é o guia. Um só é o mediador, o Messias. Esses líderes religiosos ensinavam regras humanas em nome de Deus, mas não guiavam o povo até ele. Pelo contrário, afastavam as pessoas da verdadeira obediência e do amor genuíno por Deus. Bloqueavam o caminho, formavam convertidos sim, mas não para o reino de Deus, e sim para os seus próprios sistemas religiosos e lucrativos. No fim, esses convertidos se tornavam ainda mais afastados da verdade do que os próprios mestres que os ensinavam. Mateus 23, 13-15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão prestes a entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, o tornam 2 vezes mais merecedor do inferno do que vocês. O Messias nunca delegou sua autoridade de mediador a nenhum homem. Pelo contrário, ele denunciou os que assumem esse lugar como guias cegos, que fecham o reino diante dos outros, não entram e ainda impedem que os outros entrem. Hoje, esse mesmo espírito permanece. Religiosos disputam títulos, exaltam tradições e denominações, constroem impérios, mega-igrejas e fazem discípulos. Não para o Messias, mas para suas instituições. Tudo isso, muitas vezes, movido por prestígio, sede de controle e interesses financeiros disfarçado de zelo ministerial, transformam convertidos em filhos do inferno 2 vezes piores do que eles,
ao moldá-los não segundo ao Messias, mas segundo a imagem de sistemas religiosos que usurparam o trono do verdadeiro rei. Essa denúncia de Cristo não era apenas para os fariseus, era e continua sendo para todo o sistema religioso que se coloca entre o cordeiro e suas ovelhas. E o diagnóstico final de Cristo é o mais sério. João 5, 33 a 47. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma lâmpada que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me confiou para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. O próprio Pai que me enviou testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Contudo, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se buscam a glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem vocês põem a sua esperança. Porque se crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Em outras palavras, os fariseus estavam tão comprometidos em manter o controle religioso que não suportaram a ideia de ceder o trono ao verdadeiro rei. A presença do Messias ameaçava a posição que haviam construído. Por isso, não o reconheceram. E pior, o rejeitaram. O mataram. Mas a raiz desse engano estava em algo mais profundo. Se Cristo disse que não dá para crer nele sem crer nas palavras de Moisés, que fé é essa que começa anulando o que Deus falou por meio de Moisés? Como alguém pode dizer que segue o Messias se rejeita a base da fé que o próprio Messias confirmou? Se não damos crédito ao que Deus já nos ensinou por meio de Moisés, como teremos ouvidos para receber o que o próprio Messias veio nos dizer? A falsa graça que autoriza a desobediência. O afastamento do povo da palavra de Deus deixa evidente que a disputa pelo trono do Messias continua, mais uma vez, escondida sob mantos religiosos e discursos piedosos. É tão sutil, tão institucionalizada, que poucos percebem que o que estão obedecendo não é a voz do Cordeiro, mas os comandos de quem se assentou em seu lugar. Você se surpreenderia se eu te disser que nada é novo? A disputa pelo trono de Deus em nome dele, mas contra a sua vontade, já estava escancarada nos dias dos profetas. Jeremias foi enviado a um povo religioso que frequentava o templo, que diziam: "Esta é a casa de Deus, estamos salvos", mas cujos líderes e seguidores haviam abandonado a obediência real às instruções do dono da casa. Eles confiavam no sistema religioso e nos líderes desse sistema, mas rejeitavam a voz do Deus Criador de todas as coisas.
ou mais grave, vergonhosamente. Tudo isso era feito em nome de Deus. A mentira se veste de fé e graça para justificar práticas pagãs misturadas com liturgias humanas. Líderes religiosos usavam o templo como escudo contra a verdade. Mais uma tentativa de usurpar o trono que pertence somente ao Eterno. O objetivo? Controle. Oferecem uma mensagem convidativa, mas sem exigência de transformação interna ou libertação da prática do pecado. Disfarçam a permissão para a iniquidade como se fosse misericórdia e graça, enganando o povo com uma falsa autorização divina para desobedecer. Jeremias 7, 1-15. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome e dizem: estamos salvos, sim, só para continuar a praticar essas abominações. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas estas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não me responderam. Farei também com este templo que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. É isso que parte o coração de Deus em Jeremias 7. Ele expõe com dor, não apenas indignação, o engano de líderes que desviam o povo com discursos doces, mensagens motivacionais e promessas vazias enquanto encobrem a verdade. O cenário não mudou muito. Hoje o que vemos são púlpitos proclamando fé e graça, mas baseando-se em versículos fora de contexto e omitindo o chamado à obediência motivada por amor ao Criador. A cegueira continua e muitos aplaudem sem perceber que estão sendo levados para longe da vontade que o próprio Criador tem para a vida delas. A palavra não se cala diante dos púlpitos. Você já percebeu que usar as Escrituras para confrontar os erros de líderes religiosos parece uma afronta pessoal? Apontar com a Bíblia aberta que o mesmo padrão de engano se repete é visto como rebeldia. Mas será mesmo? Você percebe como isso é ilógico? Será que o problema está no espelho que essas passagens revelam? Quando Jeremias denunciou os líderes do seu tempo,
Ele não estava apenas repreendendo indivíduos, estava expondo um sistema religioso que usava o nome de Deus para justificar desobediência. E Paulo, séculos depois, faz a mesma coisa. Ele volta à história dos nossos antepassados para nos lembrar que Deus deixou registrado com dor, sangue e desgraça o que acontece quando um povo preferiu tradições de líderes religiosos à obediência por amor a ele. Nada disso foi escrito por acaso. Foram advertências, não decorações bíblicas vazias. Por isso, agora, vamos deixar Paulo nos lembrar do que está em jogo e de como a história continua se repetindo, só que com outros nomes, púlpitos e tronos. 1 Coríntios 10, 1 a 13. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. O mais alarmante é que essa iniquidade acontece em lugares onde supostamente o Messias deveria ser honrado, nos púlpitos, e principalmente nas formas sutis de manipular o povo em nome de Deus, não para pastorear, mas para dominar. Você já teve medo de fazer uma pergunta sincera, questionando algo ensinado que não condiz biblicamente? Já sentiu aquele silêncio tenso no ar ao questionar um líder religioso com a Bíblia aberta nas mãos? Em muitas igrejas, questionar o pastor, mesmo com amor, mesmo com fundamento nas Escrituras, é tratado como rebeldia. Não como zelo, não como busca pela verdade, mas como ameaça. E quando isso acontece, a porta da comunhão se fecha. Você se torna o divisor, o problemático, o desobediente. Não por estar contra o Messias, mas por não se curvar ao sistema religioso. Mas Paulo ensinou que não devemos questionar? 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Se as próprias Escrituras nos incentivam a examinar todas as coisas, então, por que questionar hoje é visto como pecado? A traição que sobreviveu à cruz. Será que o trono está tão frágil que a verdade o abala? Pois bem, talvez você esteja prestes a entender o porquê. Porque o que parecia ter sido resolvido, na verdade, nunca foi encerrado.
E se a disputa pelo trono do Messias ainda estiver acontecendo agora, diante dos nossos olhos? E se mesmo depois da cruz, o sistema religioso não só sobreviveu, mas se fortaleceu, assumindo com mais sutileza que nunca o lugar que só pertence ao Eterno? Na próxima parte, vamos abrir um terreno que muitos evitam pisar, porque mexe com estruturas, derruba máscaras e expõe quem realmente está sentado no centro. O que você vai ver pode explicar exatamente porque tanta gente hoje pensa que está servindo ao Messias, quando na verdade está servindo a um trono que ele jamais ocupou. Porque nem sempre a traição grita de longe. Às vezes, ela canta louvores, prega sermões e usa o nome de Deus para reinar em seu lugar.